Aqui, gente, a gente vai para as verbas. Nas verbas, o que acontece? Nós temos aqui nas verbas várias coisas, né? É como se a gente tivesse aqui dentro um cardápio. Aqui a gente tem a parte manual, que você pode criar o critério do cálculo, e aqui a gente tem o expresso. Vejam que aqui no expresso é um cardápio mesmo com todas as verbas, e ela já vem com a fórmula pronta. E aí você pode alterar a fórmula, pode mexer de acordo com a sua demanda, tá? Então, por exemplo, a gente está calculando ali no nosso caso, é o adicional de insalubridade 20%. É isso que eu quero. Então, eu venho e marco aqui, adicional de insalubridade 20%, salvar, tá vendo? Aqui eu tenho 3 botões. É agora que eu vou parametrizar, que eu vou realmente montar a minha fórmula. Eu tenho parâmetros da verba, eu tenho ocorrências e eu posso excluir. Então, quando eu abro parâmetros da verba, olha o que vem para mim. Vem o nome da verba direitinho, já vem as incidências. Sabe, quando lá no PJ, lá no Excel, né? Eu não sei, isso é muito comum, gente, para quem está começando. Às vezes a gente faz um cálculo lá no Excel e a gente fica assim: ai, meu Deus, será que essa verba aqui tem natureza salarial? Será que deve incidir INSS sobre ela, FGTS, imposto de renda? Gente, quem já passou por isso? Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado, que trabalha com cálculo, seja em Excel ou até mesmo no PJ Calc, né? De vez em quando a gente passa por essas dúvidas, né? Às vezes a gente fica assim, ai, será que aqui tem incidência? Será que não tem? Gente, isso é comum. E olha que maravilha. Às vezes pode ter exceção, tá, gente? Mas em regra geral, o PJ Calc, ele já traz quais são as incidências. Então, olha só, ele traz aqui, quando você tem um adicional de insalubridade, vai incidir sobre ele o imposto de renda, o FGTS, a contribuição social. Ele traz que é uma ocorrência mensal de pagamento, então todo mês vai ter aquela verba ali, tá? Então, gente, o sistema ele ajuda muito. Então, ele traz. É claro que às vezes pode ter um entendimento diferente, você pode ter que modificar os parâmetros, mas isso é possível, tá? E olha aqui a fórmula. Como que é a fórmula do adicional de insalubridade? Vamos fazer aqui a fórmula, na verdade, né? Qual que é a fórmula? Em geral, a base do adicional de insalubridade é salário mínimo, em geral. Então, por isso ele já traz salário mínimo vezes 20%. Observem que aqui o sistema ele sempre trabalha com 4 fatores, tá? Ele trabalha aqui com o divisor, ele trabalha com o multiplicador, com a quantidade, e quando não se utiliza na fórmula algum desses itens, ele adota o 1, ele multiplica por 1. Então, por exemplo, um adicional de insalubridade são apenas, a gente utiliza 2 critérios, né? A gente utiliza apenas o salário multiplicado por 20%. Então, para os outros itens, ele adota o número 1. Agora, outras fórmulas, como horas extras ou até outras coisas, existem mais itens. Então, a hora extra, por exemplo, ela tem a quantidade, a hora noturna também, o adicional noturno tem a quantidade de horas noturnas realizadas, né? Mas você sempre pode fazer esse jogo dentro do PJ Calc também. Então, ele é um sistema flexível, tá? E qual que é a base que nós vamos utilizar aqui? Não é o salário mínimo. Por quê? Porque a sentença falou para gente que era o piso salarial. Então, a gente vem lá no histórico que a gente lançou, a gente busca o piso salarial, tá, gente? Vem aqui, busca o piso salarial, vai proporcionalizar? Nesse caso, sim. Porque se a pessoa trabalhou somente 10 dias no mês, eu não vou aplicar 20% em cima do salário integral, né? Eu vou aplicar os 20% apenas em cima daqueles dias que ela trabalhou, tá? Então, a gente vem aqui e faz, e aí olha a fórmula como é que fica, né? Então, vamos ver aqui a nossa fórmula. A fórmula ficou o seguinte: o nosso piso salarial, que é o que a gente quer, vezes 20%, porque os demais são 1 apenas. Se tivesse já algum valor pago em relação ao adicional de insalubridade, se fosse uma diferença, eu podia buscar ele aqui, calculado, ia lançar lá no histórico salarial e depois ia descontar ele aqui, tá? Mas nesse caso não tem. Então, eu vou salvar aqui, tá? Então, eu vou salvar aqui.